Oi, gente. É diferente me ver aqui em outro dia, em outro horário que não é na terça-feira e sozinha aqui fazendo uma live, mas eu achei que o assunto era muito importante, era necessário de ser tratado, então eu resolvi fazer essa live agora nesse horário sem avisar ninguém. E ela vai ficar gravada aqui, então quem não tiver oportunidade de assistir agora, tendo vontade, pode assistir num outro horário, numa outra data, num momento mais oportuno. Eu queria falar com vocês sobre um tema que me chamou bastante a atenção nesse fim de semana, que eu fiquei matutando sobre isso no fim de semana. E aí eu não consigo ficar calada. Oi, Nara! Que bom que você chegou, nega. Ó, você vai poder falar com a gente aqui sobre o assunto. E eu queria falar sobre o racismo estrutural. Eita, mulher maravilhosa é tu, criatura. Ô, Nara, você viu que eu encurtei mais, né? Ó, diminuí mais. Eu não aguento, gente. Toda vez que eu começo a cortar o cabelo, aí eu não paro mais. Eu queria falar sobre o racismo estrutural. O racismo, o que é esse racismo estrutural? O racismo estrutural a gente imagina a construção de uma casa. Ela vai cimento, areia, cal, água, tijolo, tudo isso misturado. Quando a gente fala de racismo estrutural, na formação da sociedade é como se fosse esse cimento que está misturado à massa, é esse racismo misturado na formação da nossa sociedade. Isso de uma forma descomplicada, é o racismo estrutural. Não é porque ele é estrutural que a gente não pode tirar ele da nossa vida, que a gente não pode tentar de uma maneira ou de outra ir excluindo algumas expressões, algumas atitudes racistas da nossa sociedade. Então, o racismo estrutural é essa forma, essa naturalização com que a gente vem tratando o racismo através de ações, através de falas, através de hábitos, de algumas situações, de falas, sobretudo, de pensamentos que já fazem parte do nosso cotidiano, mas que expressam de forma proposital, intencional ou não o racismo, porque ele já está arraigado na nossa sociedade. Então, cabe a cada um de nós mudar essa forma de pensamento, mudar essas expressões, sabe? Não para de tratar com naturalidade o que não é natural. Por que a gente fala que esse racismo é estrutural? Não é uma coisa que surgiu de agora. Então, não é um problema que foi criado hoje na sociedade. Ele vem, então, como ele está arraigado, ele já vem na sociedade por muito tempo. Você pega desde o descobrimento do Brasil, é necessário fazer esse resgate histórico para que a gente consiga compreender melhor por que tantas atitudes que nós mesmos cometemos estão impregnadas de racismo. No Brasil tinha quem? Os índios. Vieram os brancos, que trouxeram os negros escravizados. Em 1888, o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, tá? Só que antes disso, em 1824, teve uma Constituição que garantia direito à escola a todo mundo, menos aos escravizados. Corrida desigual, meu povo. Em 1850, teve uma lei de terras onde o Estado podia vender terras a um custo elevado às pessoas. Só que os negros iam comprar como? Se eles eram escravizados e também não tinham acesso à educação. Depois disso, o governo ele gerou subsídios para os europeus que vinham trabalhar no Brasil, os brancos. Essa foi uma tentativa de branqueamento da nossa sociedade naquela época.
Então vieram os europeus, mas com subsídios do Estado, tá? Depois da abolição da escravatura, em 1888, em 1890 veio a lei de vadiagem, que era a lei de vadios e de capoeiras, onde eram presos os negros que estivessem na rua ou que estivessem fazendo capoeira. Gente, onde é que estariam os negros? Porque veio houve a abolição da escravatura. Para onde é que eles iam se não fosse para a rua? Não tinham direito à educação, não podiam comprar terras, não podiam mais trabalhar porque o subsídio era para os brancos europeus que estavam vindo para o Brasil. E se ficasse na rua era preso. Se tivesse a expressão da sua cultura, que era capoeira, também era preso. Isso foi ter alguma diminuição quase um século depois, em 1989, quando teve uma lei que tornou tornou o racismo crime inafiançável. Então você vê que desde o descobrimento do Brasil até aí, como é que era a sociedade? Então a gente tem muito pouco tempo aí, desde que começaram a surgir esses primeiros direitos, começou a se falar efetivamente de racismo. Então é muito pouco tempo. Então eu compreendo até que algumas expressões que você usamos, ela esteja realmente arraigada no nosso vocabulário. Essas expressões a gente fala, você vê algumas pessoas usando, e aí quando você fala, mas são expressões usuais, todo mundo fala. Sim, mas em algum momento é necessário parar com isso. Em algum momento é necessário reconhecer que nessas expressões existe um racismo embutido, sim. Então é necessário que a gente mude o nosso comportamento. Bom dia, Ariane. Então é necessário que, com intenção ou sem intenção racista, a gente extermine algumas expressões do nosso vocabulário. Extermine algumas atitudes do nosso dia a dia. E eu não falo de branco, não. É branco, é negro, é todo mundo, é a sociedade em geral. A gente tem que se policiar, sim. É necessário a gente se policiar dia após dia. E aí, quais são essas principais expressões? Eu até tinha anotado aqui algumas e eu vou passar para vocês. Para que vocês se policiem, assim como eu também vou me policiar daqui para frente, como eu tenho me policiado dia após dia. A Nara diz o seguinte: exatamente, a mudança de pensamento sobre esses hábitos é fundamental para não intoxicar as novas gerações. O trabalho com a autoestima do nosso povo é um pouco dolorosa. Exatamente, Nara. Eu estava até conversando aqui em casa com a minha filha sobre ter o cabelo assim, e eu falei, a mãe tem que se gostar do jeito que é. E eu estava ensinando ela a se gostar do jeito que é. Ela é branca, tem o cabelo claro, mas ela precisa se gostar do jeito que ela é. Porque a mãe dela se gosta, se respeita do jeito que é. Então a gente tem que aprender a se respeitar e impor o respeito. Sabe, eu acho que isso é muito importante. Então a gente tem que cobrar dos outros, sim. A gente tem uma sociedade de maioria negra e o parlamento de maioria absurda branca. Então, quem nos representa se nós somos maioria? A gente tem que ver na Câmara de Paranavaí também a composição da Câmara. Né? Eu realmente não sei falar sobre isso, eu não sei quantos são negros, se existe negro. Então, voltando às expressões racistas que nós temos que começar a abolir do nosso vocabulário, a questão de cor da pele. Eu tinha dificuldade aqui em casa, quando eu falava para minha filha, ela virava para mim e falava, mãe, pega o lápis cor da pele. Eu sempre pegava o marrom, porque ela falava, não é esse, é o cor de pele. Eu falei, mas essa é a cor da minha pele, da sua pele é outro, então não existe lápis cor de pele. Isso precisa ser abolido nas escolas, e são coisas que a gente começa a mudar em casa com os nossos filhos. Uma certa vez pediram na lista de material escolar EVA cor de pele para o meu filho. E a gente entregou um marrom bem escuro, que é a cor da pele dele. Então, para que a gente gerar esse tipo de confusão? Cada um tem a sua cor de pele. Não existe uma cor padrão de pele. Então, a Nara diz o seguinte, a sociedade precisa mudar, pois esse comportamento ainda nos aprisiona. Nara, mas a sociedade precisa mudar e vai mudar com cada um de nós. Vai começar pelo micro
e o efeito será no macro. Eu ainda acredito que cada um de nós, mudando os nossos filhos, mudando a nossa maneira de pensar, mudando em casa, mudando as expressões que a gente usa na internet, a forma de pensar, a sociedade muda, a sociedade tem jeito. Então é necessário falar sobre isso, sim. O racismo ainda é velado, sim. As pessoas têm muita dificuldade em dizer que são racistas, que usam expressões racistas, sempre buscam se desculpar. Assume que errou, pode pedir desculpa sim, e não use mais expressões dessa forma. A Nara continua participando com a gente e diz o seguinte: o nosso posicionamento perante essa situação faz toda a diferença. Exatamente, Nara. E eu vejo o teu papel na sociedade aqui em Paranavaí, que é de extrema importância, mostrando para as mulheres negras o quanto é importante ela se valorizar, se reconhecer, a questão do amor próprio, da autoestima. Então você tem um papel fundamental na sociedade, Nara, sabe? Mudando essa forma da mulher se ver, dos homens também, que você também trabalha com o cabelo dos homens, né? Então muda muito isso, a questão da autoestima, da valorização da raça, da cor, do cabelo, tudo isso. Então tem essa questão da expressão cor da pele. A gente fala de doméstica. Doméstica porque os negros eram tratados como animais. Eram animais rebeldes que precisavam de corretivos para serem domesticados. Então a gente usa até hoje essa expressão doméstica. Tal coisa a dar com pau. Vem de onde? Dos navios negreiros, onde os negros costumavam fazer greve de fome. E aí, para continuarem ali nos navios e não chegarem mortos no destino, eles faziam um angu e davam com pau, goela abaixo. Então é daí que vem a expressão a dar com pau, que a gente usa como se fosse uma expressão legal, e não é. Fulano é uma pessoa de meia tigela, um profissional de meia tigela. De onde vem essa expressão? Os negros que trabalhavam nas minas de ouro, quando eles não cumpriam as suas metas, que eram metas absurdas, eles recebiam só meia tigela de alimento. É daí que vem quando você diz que fulano é um profissional de meia tigela. Vem daí. Mulata na língua espanhola, é filho de cavalo com jumenta, de jumento com égua. É uma expressão que traz o corpo da mulher com uma sexualidade animal. A Nara diz o seguinte aqui também, participando de novo com a gente. Expressões que muitas vezes repetimos e nem sabemos de onde vem. Exatamente, Nara. Então é necessário compreender, saber o que a gente está falando para não falar mais. Isso é muito importante. É quando você fala, fulano é da cor do pecado. De novo, sexualizando a mulher negra. Fulano tem um pé na cozinha. Quantas vezes a gente usou essa expressão? Fulano tem um pé na cozinha. Pode falar, João. João tá aqui passando para lá e para cá. Pode falar com a gente. Sobre o enfezado, a Jaqueline Cardoso outro dia falou, eram os carregadores de fezes dos seus patrões que faziam as fezes durante a semana e os negros levavam para os mares, né? Aí as fezes caíam aqui. Olha aí, mais uma participação aqui ao vivo do João Henrique, só em áudio. Ter o pé na cozinha, porque a cozinha era o único local permitido para as negras. Era o único lugar na casa grande onde podia entrar. Então, fala mais isso não, fulano tem um pé na cozinha. Às vezes a gente tenta amenizar a questão da cor com expressões, com eufemismo, como se fosse uma coisa ofensiva você falar que fulano é negro, que a pele é preta. Aí você fala assim, não, quantas vezes já falaram comigo? Não, você não é negra, você é morena, você é mulata, você não é negra. Olha só a cor da tua pele. Gente, eu sou negra, não tem problema nenhum em falar isso. Você só está reconhecendo a minha cor, quem eu sou, isso eu já reconheço. É necessário que a gente saiba se olhar no espelho e consiga se enxergar por dentro e por fora. Então a gente fala assim, moreno, como se chamar de negro fosse ofensivo. Aí a gente tenta amenizar um pouco esse incômodo que é ser negro. A gente costuma dizer o seguinte também, fulana tem um cabelo ruim. Gente, meu cabelo não fez mal para ninguém. Então ele não é um cabelo ruim.
Aí você fala, não, mas ele é cabelo duro, ele é carapim, ele é piaçava, ele é mafuá, ele é sei lá o quê. E a gente cria um monte de nome ofensivo pro cabelo. E é só um cabelo. Talvez seja diferente do teu. Quando a gente fala o seguinte, eu não sou das tuas negas. Não fala? Tem gente que fala isso. Eu não sou das tuas negas, não sou tuas negas, pra você fazer isso. Significa que as tuas negas, nega é qualquer uma. É qualquer mulher. Mulher sem valor. É uma expressão que, além de racista, ele é machista. Denegrir, que é tornar negro, manchado, sujo, ruim. A coisa tá preta. Por que a coisa tá preta, ela tá ruim? Porque ser preto é ruim? Então não use esse tipo de expressão, porque eu também não usarei. Isso é serviço de preto, serviço mal feito, serviço encardido, serviço sujo, não é? Eu sempre reclamava muito quando eu ouvia outra expressão, que é fulano fez baianada, e eu sou baiana. E sempre que alguém fala isso, eu pergunto onde foi que a pessoa acertou. Porque para mim fazer baianada é acertar e fazer algo muito bom. Só que eu sei que a intenção da expressão não é essa, né? Mas eu sempre rebato. Aí vem o mercado negro, a magia negra, a lista negra, a ovelha negra, e assim a gente vai usando expressões racistas dia após dia, e que necessariamente precisam ser retiradas do nosso vocabulário, precisam ser abolidas do nosso dia a dia, para que a gente consiga fazer uma sociedade melhor a cada dia. Só que isso cabe a cada um de nós, individualmente. É uma luta diária e uma luta, além de ser coletiva, ela tem que ser individual também. Ela tem que acontecer dentro da casa da gente. Ela tem que acontecer na educação dos nossos filhos, que precisam se amar, se reconhecer, precisam se respeitar e respeitar as diferenças. E não aceitar ser menosprezados por expressões desse tipo. Então é necessário que a gente mude hoje, agora, porque já passou muito tempo. E eu conto com vocês para essa luta, nessa batalha e nessa vitória contra o racismo. Um abraço a todos, fiquem com Deus e muito axé. Até mais.